Para muita gente, ele é o Rogério Amâncio, gerente de estratégias de tecnologia nas áreas de educação e setor público da Microsoft Brasil. Para mim, ele é o Rogério da Microsoft, meu amigo e parceiro querido, a quem eu tenho a honra de chamar e agradecer mais uma vez por estar e por acreditar nos Irmãos Lagoa. Rô, é uma grande honra te ver bem, saudável, com brilho nos olhos e estando à frente aqui, conversar um pouquinho com a minha galera. Obrigada de coração. Na comunidade, ele é o Amâncio. Quem conhece ele tecnicamente, o Amâncio é instrutor, professor, ajudou a gente em toda essa jornada aí. Quando eu dava aquelas dúvidas quanto à Microsoft, ele estava sempre aberto a ajudar. Bem-vindo. Não deixa a bola, não. Depois o pessoal chuta forte perguntando, aumenta muito a expectativa, dá problema, né? Eu não ia passar o LinkedIn, né? Mas eu já vi que eu não posso falar muita besteira. Dá para mudar o slide aí, alguma coisa, pular? Bom, pessoal, primeiro, vocês quando né, se deslocam e vêm para um evento, eu estava falando com o Alex, com o Alex ali, meu amigo, a gente sabe da dificuldade que tem o deslocamento de São Paulo, né? Então, vocês colocam na gente aqui uma grande responsabilidade, que é tentar nos aproximar e fortalecer esse networking e aproveitar essa visita de vocês de fato, tá? Então, já agradeço esses irmãos, casal de irmãos, né, que eu sou fã, né, que quando eu estava chegando da Microsoft, eles estavam começando, é um casal de irmãos, né? Não tem problema. E eu estava chegando na Microsoft e vocês começando, né? Então, a gente conhece toda essa história de muito sucesso. Então, muito obrigado, pessoal. Inteligência artificial, de novo, né? Quem aqui não viu nenhum post hoje sobre inteligência artificial? Teve alguém? Tá pesado esse tema, né? Tá pesado para a gente, né? Tá saturado. O que acontece, né? A gente não tem escolha. É um tema que, principalmente para nós, profissionais de tecnologia, a gente vai ser bombardeado massivamente por isso. Como foi na época que Hansel era uma novidade, como foi na época do metaverso, enfim, né? A gente já está acostumado com isso, né? Quem aqui tem menos de 10 anos na área de TI? Olha, tem bastante gente nova aqui, né? Eu não me enxergo por conta da luz, mas isso é muito bom. Se acostumem, tá? E assim, a gente, né, que é um pouquinho mais velho, a gente já reclamava das mudanças muito repentinas, né? E a gente está sendo bombardeado por isso o tempo todo. Não foi uma escolha nossa, profissionais de TI, e também não é uma escolha, né, um desejo, digamos assim, é uma obrigação, né, de nós, provedores de tecnologia, provedores de serviço online e fabricantes de software também, atender essas demandas de todas as indústrias, inclusive as que vocês atuam. Mas, olha, apesar do tema ser um pouco batido, tá, eu coloquei um vídeo aqui, vocês vão ver a data dele, tá? Para a gente começar a falar de inteligência artificial. Nós temos uma crença na Microsoft de que inovação pode vir de qualquer lugar do planeta. Na semana passada, o senhor quase caiu da cama, né? Se não tivesse o sistema, teria sido bem pior. Ele tentou pular da cama, as 4 grades estavam elevadas e aí o sistema nos comunicou. A gente visitou o Hospital 9 de Julho para falar com eles sobre uma tecnologia que a gente está desenvolvendo, uma tecnologia de vídeo analítico que, utilizando essas redes neurais profundas para entender cenas. Então, foi muito interessante porque falando com eles ficou claro rapidamente que uma área de grande interesse para eles era reduzir o risco de quedas no hospital. A queda em ambiente hospitalar é um problema mundial. Os percentuais são pequenos na maioria dos grandes hospitais e quando os hospitais como o nosso, que tem protocolos, tem processos muito bem ajustados. E uma ferramenta como a que nós estamos desenvolvendo permite com que a gente reduza demais essas quedas e o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é zerar. Meu pai ele fez um tratamento quimioterápico longo e ele levantava sozinho, mexia em tudo. Então eu fiquei com bastante medo dele cair e eu não dormi. Eu falei para as meninas, eu não dormi, né? Porque ele quebra mesmo as regras. O paciente, quando está hospitalizado, ele é submetido a vários procedimentos. E ele não percebe que ele não tem a habilidade que ele tinha antes.
Por isso a tecnologia é muito importante, porque a gente pode estar um passo à frente do paciente. Quando ele começar a pensar em levantar, nós podemos atuar. Esse projeto é bacana para quem é um pouquinho teimoso. A equipe médica diz que eu não posso fazer tal coisa, a enfermagem diz que eu não posso fazer tal coisa, às vezes eu quero fazer. Basicamente, tudo se desenvolve a partir da instalação de uma câmera que geralmente é nesse ponto do quarto. E a área mais importante de captura dos movimentos é esse perímetro, porque é o momento que o paciente ele sai do leito e vai até o banheiro. Primeiro a gente teve que ensinar para o computador o que é um leito, o que é uma cama num quarto de hospital. Coletamos milhares de imagens do próprio hospital, mas também de fora, até da própria internet. Uma das partes mais interessantes e mais desafiadoras é identificar não situações estáticas, mas ações. O que era uma grade abaixada, o que era uma grade levantada, o que era um decúbito elevado. Nós tivemos um voluntariado muito grande, as pessoas muito entusiasmadas, porque quem trabalha na área da saúde quer fazer uma assistência segura do paciente. Então a gente alavanca a câmeras comerciais normais, sem necessidade de grande resolução, de nada disso. A gente alavanca tecnologias padrão e a gente envia essa informação para ser processada numa nuvem e gerar alertas em tempo real para os enfermeiros. Com esse novo sistema, a gente tem uma vantagem muito grande, que é ter o ramal móvel, né? Onde, independente de onde o enfermeiro estiver, ele consegue saber que naquele quarto tem um paciente que fez um movimento colocando ele em risco de queda. Então, a gente tem uma otimização do tempo de enfermagem para a entrega do cuidado do paciente. Foi um marco, né? Antes da vinda da tecnologia e depois da vinda da tecnologia em relação aos nossos indicadores. A gente está usando toda a nuvem inteligente, incluindo e especialmente a inteligência artificial, para fazer com que realmente o modelo preventivo, que usa os dados analíticos e sem olho humano, respeitando a privacidade do paciente, a gente possa ter uma solução como essa. Não me sinto vigiado. Eu entendo que ali aquilo não está invadindo a minha privacidade. Na verdade, ele está tomando conta de mim. Como se tivesse um funcionário para cada paciente, entendeu? Não faria as mesmas funções do funcionário, mas pelo menos nessa parte ia nos ajudar bastante. O acesso a uma tecnologia como essa, que é uma ferramenta para a equipe de enfermagem, para a equipe médica, para a equipe de saúde, para nós familiares é muito mais fácil também. Não tem risco do paciente cair, porque ele nunca vai estar sozinho. Essa tecnologia é um acompanhante à distância. O que nós vemos é que a solução mais forte é essa soma do ser humano em parceria com a tecnologia, para permitir que o ser humano se foque onde nós preferimos estar, que é exatamente ser um ser humano, ser uma pessoa. Minha família se sente mais segura, assim. Isso é impecável, isso não tem dinheiro que pague. Me sinto mais à vontade e mais tranquila, inclusive ajuda a preservar a saúde, acho que esse é o maior valor. Nós temos um time novo, nós temos um time jovem, né? Eu sou a exceção. E eu acho que essa emoção, essa energia de estar inventando o futuro e fazendo isso na nossa terra, no nosso país, energiza não só a mim, mas a todos nós. Isso é a nossa visão de democratização da inteligência artificial na prática. Eu não estou falando aqui só de países emergentes ou comparáveis ao Brasil, estou falando do planeta, para que a gente torne a saúde mais eficiente, mais inclusiva. E com isso, o que a gente quer, como resultado final, é mostrar que a tecnologia pode ajudar a salvar vidas. E saber que a gente participou disso e que a gente se dedicou, eu saio realizada, né? Eu sei que eu abracei uma causa e a causa aconteceu. Ela desabou, tá? Ela chorou. Foi um sacrifício para gravar esse vídeo com ela, né? Alguém se lembrava ou conhecia já desse caso aqui, Microsoft? 2 ou 3? A gente faz um tempo que não toca nesse assunto, né? Mas por que eu escolhi esse projeto, tá? Porque lá em 2016, não era moda ainda a gente falar em inteligência artificial, geração de informações, nada disso. Mas olha só, em 2016 a gente conseguiu entender uma necessidade do negócio. Em especial, eu escolhi esse caso porque ele abrange cenários do tipo: eu estou monitorando alguém no quarto, né, do hospital, principalmente na hora do banho, que é uma coisa muito invasiva. O que está acontecendo com essas imagens? Quem são as pessoas que estão lá nesse monitoramento?
E o impacto, né, social, com toda a preocupação de transparência dos dados, a segurança, ninguém está sendo vigiado, a gente obviamente tem as câmeras, gera registro da imagem, mas é a inteligência artificial trabalhando e gerando os alertas. E obviamente, acho que se alguém aqui nunca ficou internado, acho que tem pelo menos um parente que já ficou, não é? E a gente sabe a dificuldade que é isso. Então, vejam só, né? Por que eu gosto de puxar muito essa conversa com vocês, né, com nós que somos profissionais de tecnologia? Eu abstraio aqui do meu crachá, da minha posição como vendas ou gestão, qualquer coisa do tipo, e me coloco como profissional mesmo. Vejam só, o histórico da nossa carreira, vocês com menos de 10 anos, né, talvez não tiveram tanto desafio ainda, mas a gente lá atrás, a gente tinha que dominar tudo, né, saber instalar o software, programar, configurar a rede e tudo mais. Conforme as coisas foram facilitando, né, a gente que já tem o cabelinho um pouquinho mais branco ou já perdeu, né, como é o meu caso, a gente teve que, ou se a gente trabalha numa indústria que o core business não é TI, a gente teve que aprender a comprar TI, gerir contrato, comprar licença e ficar discutindo com o time de compras qual antivírus é mais caro, mais barato, melhor, sempre aquela discussão. Ou quem trabalha na consultoria, quem trabalha nas revendas, tiveram que se virar para aprender a vender. A gente se desconectou em algum momento dessa questão técnica. Só que a gente criou tanta habilidade em ficar, né, entendendo a tecnologia ou tudo isso, que a gente acaba tirando o foco do nosso potencial de impacto lá na ponta. Por exemplo, esse projeto aqui, olha, eu desconhecia totalmente. Olha que eu já atendi a área de saúde, é uma meta da Organização Mundial de Saúde desde 2004. Eu não conhecia. Alguém aqui trabalha na área da saúde? Vocês conheciam? Conheciam? Eu também não estava atento, eu vivia atendendo hospitais. Vejam só, alguém teve a criatividade e pensou, opa, peraí, eu consigo fazer isso. Esse projeto aqui, ele teve 40 horas de código. 40 horas de código. E 80 do desenvolvedor, mais o Marcelo, que é o arquiteto do projeto, entendendo como eram os cenários, trabalhando com as enfermeiras, levanta a cama, baixa a cama, faz simulação com o paciente, faz teste e tudo mais. Concordam que o investimento foi muito baixo para um resultado em potencial muito grande? Aqui a gente está falando de ROI, de lucro, né, ou de retorno de investimento. É vida. Né? Uma coisa muito simples. Né? E a gente, né, eu acredito que a maioria de vocês aqui consegue fazer, ou pelo menos já tentou e conseguiu fazer qualquer coisa com inteligência artificial. E quando a gente olha para a nossa empresa, ou para o nosso cliente, né, quando nós somos consultores, todos eles têm câmera de monitoramento, não tem? Será que a gente lá na recepção pensou em algum cenário que a gente pode facilitar a entrada dessas pessoas? Eu não estou puxando a orelha de vocês, não, tá? É uma provocação que assim, a gente, né, quando se reúne, quando a gente faz esse trabalho de network nosso com outras pessoas da área, a gente busca fazer, porque normalmente a gente acaba preocupado ou com a sustentação, ou com a nossa meta de vendas, ou cumprir o nosso tempo alocado como consultor, que assim seja. Mas aqui, olha, vem mostrando, né, como a Microsoft tem correspondido a esse mercado, ou essas novas tendências, ou novas possibilidades, que, obviamente, a nuvem e a conectividade trouxe para nós. Inteligência artificial, pessoal, é o motor da computação desde lá do início. Tá? Lembram daquele filme do Alan Turing? Conta um pouquinho daquele mais novo, né? O jogo da imitação. A inteligência artificial. A partir dali vieram as redes neurais. O que a gente tem hoje, tá, é muito mais facilidade. Menos código, menos expertise em linguagem de programação, hardware ou poder computacional praticamente infinito e muito barato na nuvem. Tá? Muito barato mesmo. Vocês que já fizeram teste, por exemplo, no Azure, a maioria dos serviços ali são gratuitos. Para quê? Para você otimizar aquilo que você já paga do Azure mesmo. Pô, meu banco de dados está lá, meu servidor está lá, minha aplicação está lá. O que eu faço? Eu otimizo tudo isso. Por quê? Se vocês não usarem aquilo que a gente tem de inteligência por detrás daquela carga de infraestrutura que vocês têm na nossa nuvem Azure, simplesmente nós somos um hosting, né? E a gente não se propõe ao hosting, nós somos um parceiro de negócios, um parceiro de tecnologia. Quando a gente fala aqui, olha, dessas inovações, né, praticamente de 2018 em diante, a gente conseguiu, tá? A Microsoft foi o primeiro player a conseguir igualar aquela paridade de capacidade de leitura e reflexão entre o ser humano e a inteligência artificial, o computador.
Esquece aquele conceito ou aquele mito, né, de inteligência artificial com consciência. Aqui a gente está falando de capacidade de percepção. Traduzo isso como tradução mesmo, tá? Tradução de idiomas, de textos, logo em seguida de voz, tá? E reconhecimento de imagem, comparações, por exemplo, do que é um gato, o que é um cachorro, o que é uma criança, o que é uma pessoa com um capacete, sem capacete, com boné, de óculos ou não. De 2018 em diante, olha, a gente já começou num cenário, 2019, quem é usuário de Power BI já começou a perceber que foi um salto muito grande na linguagem natural e interação com os relatórios, não foi? Você já conseguia pegar alguns insights ali. Ninguém de vocês pagava para usar inteligência artificial, pagava? Inclusive, esse recurso no Power BI ele é disponível no Power BI Desktop, tá? Que você faz o download, mesmo sem ter o Office 365, lá com o teu Excelzinho, com o teu TXT, ou com o teu Access antigo, você consegue. De lá para cá, obviamente, a Microsoft saiu para o mercado e a gente chegou nesse contexto que estamos hoje, que vocês já estão cansados de ouvir falar e ver posts, né, do Copilot ou as inteligências artificiais generativas. E a indústria abraçou, tá? Os líderes, gestores de TI e os profissionais de tecnologia já praticamente abrangeram quase que a metade do potencial de mercado para início de implementação de inteligência artificial. Então, praticamente toda empresa ou todo negócio hoje, mesmo que indiretamente, utiliza inteligência artificial. Outro dia eu tive numa transportadora, normalmente transportadora, né, de médio porte, eles se julgam atrasados em tecnologia ou que tecnologia eles não são muito aprofundados, né? Puxa, quando eu mostrei para eles que o sistema de mapa que eles utilizam e toda aquela parte logística consumia inteligência artificial, eles, pô, mas a gente tem isso? Tem, pô, vocês já usam. Dá para usar melhor, né? Mas vocês já usam. E a gente tem alguns desafios aqui que a gente começou a ouvir bastante quando o pessoal começou a testar o ChatGPT, que era a confiabilidade das informações. De onde vinham essas informações? Da internet, não é? A gente confia em tudo aquilo que a gente busca e encontra no Bing, no Google. No Bing a gente confia mais, né? Brincadeiras à parte, né? Tem sempre um contraponto, normalmente por formadores de opinião nas áreas sociais ou em algumas academias, né? Normalmente pessoas não muito ligadas às áreas de tecnologia. E a gente está sempre lá, né, tomando essa pancada dessas outras áreas sobre a não confiabilidade da inteligência artificial ou os perigos dela. Vale lembrar, pessoal, que a inteligência artificial ela não é uma inteligência que nós não temos, ela é só um poder de escala. Obviamente que você exponencia resultados positivos ou sua capacidade de análise ou realização de algum trabalho, como também a gente pode potencializar as nossas falhas, né? Que numa escala menor elas não são percebíveis. Como que a gente tem que tratar isso? Gerenciar a expectativa e teste. Em qualquer implementação de inteligência artificial, principalmente quando implica em riscos, a gente tem que cair no framework de concepção da utilização dela. Para quê? Para que, primeiro, se a gente trabalha numa empresa que o core business não é tecnologia, a gente não pode expor a nossa área, o nosso time de trabalho, ou gerar uma expectativa na área de negócio e o nosso projeto ser um fiasco. Se eu sou uma consultoria, por exemplo, ou um parceiro de soluções, idem, eu tenho que gerenciar a expectativa, conhecer os riscos e, obviamente, trabalhar acompanhado do seu parceiro, seja ele Microsoft, seja Google, seja AWS, enfim. A gente tem que seguir esses contextos ou esses conceitos. Para quê? Para a gente não correr riscos, por exemplo, eu vou me arriscar aqui e tentar não falar nenhuma besteira, tá? Porque eu não domino o vocabulário correto desse contexto. Tá? Mas, por exemplo, a gente sempre vê nas notícias que a descrição da aparência física das pessoas influenciou um policial, por exemplo, a determinar se aquela pessoa é suspeita ou não. Concordam? Se a gente treinar um sistema, né, de monitoramento que faz isso sozinho, o que vai acontecer? Veja bem, a gente definiu a característica do que é suspeito, o nosso viés pessoal.
E aí, né? Será que o nosso projeto fim vai depender do meu viés pessoal, talvez do viés de meia dúzia de pessoas que tiveram ali uma convenção para ajustar esse projeto? Aí, pessoal, entra onde o parceiro de tecnologia, ou seu fornecedor de tecnologia, ou seu provedor de serviços, te oferece além da utilização apenas do contexto ou do algoritmo de inteligência artificial. Por quê? Você não consegue fazer um projeto de inteligência artificial fora desses pilares de framework de compromisso com a transparência, igualdade, privacidade e segurança, e tudo aquilo que envolve a ética ou aquilo que ainda não está definido numa convenção de leis. Então, em 2018, também foi um marco para a Microsoft, porque ela conseguiu trazer algumas universidades, alguns governos que trabalharam em parceria conosco, algumas ONGs tiveram uma participação muito importante, principalmente a comunidade do software livre. Ajudou a criar em torno de 200 princípios, que a gente pode resumi-los mais ou menos em 3 principais. Primeiro, confiabilidade no processo. Eu tenho que estabelecer processos que, ao desenvolver a minha solução baseada em inteligência artificial, ou o meu recurso no meu projeto baseado em inteligência artificial, eu tenho ali alguns frameworks de trabalho para que o resultado seja seguro, ou eu tenha segurança na utilização daquele processo. Então, qualquer sistema que você desenvolva, qualquer solução, obviamente, você obedecendo aquilo que a Microsoft vai te ajudando na liberação dos recursos, você já tem um guia de como testar aquela tua solução. Segundo, pessoal, é o compromisso, tá, com o vazamento de dados ou esses potenciais riscos, como nesse exemplo que eu citei para vocês, né? Uma pessoa de turbante aqui no Brasil é totalmente estranha, não é? Em alguns países da Europa ou lá no Oriente, não. Como que a gente define isso? Puxa, dentro desse contexto, dentro desses frameworks, a gente já tem uma maneira da gente trabalhar, tá, baseado na nossa plataforma de nuvem. E terceiro, pessoal, todo mundo tem telhado de vidro quando a gente fala de transparência, segurança, do ponto de vista prestação de contas daquilo que acontece dentro da tua infraestrutura ou com os dados do teu usuário. Então, a Microsoft tem um boletim regular, que ele é validado por esse grupo de empresas e comunidades e agências e governos que analisam as falhas ou erros, de fato, que a Microsoft tem na concepção dos seus serviços ou até no cuidado dos dados. Tá? Então, isso faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Aqui fala um pouco, tá, eu gosto de mostrar isso aqui porque ele mostra, ou ele dá um exemplo de como a própria Microsoft teve os seus desafios, tá, ao começar a trabalhar internamente com inteligência artificial. Porque logo da chegada do Satya, né, lá em 2016, que ele começou a olhar para esse cenário, depois que ele colocou o Office lá muito bonito para Android e para iOS, ele começou a olhar para a inteligência artificial. Todos os times de engenharia e times de soluções da Microsoft aceleraram para trazer isso. Tá, não, vamos construir, vamos fazer, nós temos o Azure, temos o Office 365. A gente começou a encontrar desafios também de validação de processo de desenvolvimento de soluções e implicações, tá, que nos colocavam em risco, talvez, com governos, transparência, vazamento de dados ou coisa do tipo. Olha quanta coisa a gente teve que reaprender para implementar dentro dos nossos processos. Então, eu reforço, tá? Quando vocês utilizam a nuvem Microsoft, não olhem só para o número de chamadas para serviço cognitivo, serviço de voz, ou quantos caracteres foram, ou votaram, ou coisa do tipo. Olhem para esses relatórios que você tem do teu ambiente de infraestrutura, tanto local quanto na nuvem, e o quanto esses relatórios e apontamentos de risco mostram que o seu ambiente está ok com todo esse contexto de LGPD, no nosso caso aqui no Brasil. Aqui, pessoal, eu até poderia trazer alguma coisa de Copilot, mas, assim, vocês estão cansados de ver, não sei, alguém que já está usando no Tenant já de uso ou não? No Tenant, vocês estão? Está só a demo, né? Enfim, demo todo mundo já viu. Mas, olha, eu trouxe um contexto aqui que vocês já podem testar, tá, no Power BI de vocês. Vocês usam Power BI? Quem usa, ou pelo menos tem na empresa aqui? Olha que legal isso aqui, ó. Eu coloquei legenda, tá?
Se quiser colocar o som, se alguém quiser ouvir, não sei. Aqui é o seguinte, ó, é um usuário que, como eu, tá? Eu me perco todo no Power BI. Mas tem lá todos os relatórios, cubos, aquilo que está publicado no SharePoint ou no Power BI, enfim, na plataforma de vocês. E ele digitou, tá? Sou eu mesmo, o Amâncio mesmo lá tentando criar um relatório. Em linguagem natural, olha, me traga os dados sobre formação, etnia, faixa etária dos funcionários aqui da corporação. Percebem que ali ele já gerou alguns insights ali do lado, né? Linguagem natural de novo. Ele pede um gráfico. Ele encontrou isso já num relatório que existia ali que já era usado nas publicações de dashboard do Power BI. E olha, ele colocou no look and feel ou no layout, né, de padrão de cores e dos relatórios, já de forma automática, chamando isso no Power BI, tá? Ele deixou esse dashboard pronto. And now we can cross-filter by this new field. Finally, the AI is suggesting some insights I might want to add to my report. Again, just by asking, I can add the automatically discovered insights. E o mais importante, ele resumiu esse relatório em linguagem natural, tá? Para ajudar talvez a pessoa que está criando esse relatório para um pitch. And now I have a finished report created in seconds, o contexto da reunião ali, ou os insights, ele já tem isso resumido, isso pode ir para o e-mail, pode ir para o CRM, pode ajudar alguém numa reunião, enfim. A ideia aqui foi mostrar para vocês que, independente do Copilot, vocês já têm esses recursos disponíveis no Power BI de vocês, tá? Eu fico um pouco incomodado, tá? E não sintam isso como uma provocação, não, tá? Mas eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer. Eu ainda vejo, sabe, dentro da própria Microsoft, alguns arquitetos ou algumas consultorias e até alguns profissionais de tecnologia pensando em projetos de Power BI ou projetos para relatórios. E eu acabo usando ferramentas que dão total autonomia para o usuário, ter os seus insights e tudo mais, e eu faço uma confusão muito grande entre o que é relatório de fato e o que é um insight. Por exemplo, o que esse usuário pediu aqui poderia ir para o ServiceNow da empresa para a área de TI criar o relatório para ele, não? É o mais comum, não é? Olha que coisa legal, né? Será que nós podemos, nós, profissionais de TI, né, quando a gente disponibiliza o Power BI, dá o acesso ao banco de dados ou às bases de dados, que a área de negócio já tem esse acesso, será que ao invés da gente pedir, abre o chamado, né? Se uma vez só eu falar, cara, vamos fazer um relatório junto, né? Vou te mostrar como funcionam os insights, né? Muda um pouquinho a cultura da empresa, não muda? Vocês vão ter uma carga muito menor de serviço massivo, né, que é ficar criando relatórios, e, obviamente, a área de negócio vai demandar consumo de tecnologia, né, de coisas mais nobres que, obviamente, como técnico, a gente está preparado para fazer. Todos aqui conhecem o Microsoft Graph? A forma mais simples de vocês usá-los, tá, é quando vocês vão lá nos insights do Teams, do Microsoft Teams que vocês utilizam. Tá? Ele mostra ali alguns relatórios de comportamentos de vocês. Já perceberam? Já clicaram lá e viram esses insights? Tempo disponível ou não? Pensa que aquilo ali é o que está aberto para o usuário, tá? De acordo com o tipo de licença que vocês aplicaram para ele ou não. Mas quando a gente coloca um desenvolvedor que conhece o básico do Graph, ou um usuário básico de Power Automate, ou que conhece um pouquinho de SharePoint, ele consegue criar processos de negócio, gestão de recursos, o que vocês quiserem, olhando para todos essas identidades ou entidades que estão gerando dados de comportamento e uso de tecnologia. Vocês já me adicionaram no LinkedIn, tá? Depois vai estar disponível para vocês no evento. Qualquer dúvida ou exemplo, pode me mandar mensagem lá no LinkedIn que eu respondo para vocês. Tá? Eu tenho uma base bastante completa do que é possível fazer com o Microsoft Graph, com ou sem código. Tá? Muitas automações, por exemplo, que estão disponíveis no Power Automate, por exemplo, quando você tem uma visão um pouquinho mais ampla do que o Graph faz e como o Power Automate está consumindo ele, a tua criatividade é o limite para o resultado do teu projeto. Mas a gente cai num contexto, né? Quantos de vocês aqui têm acesso a essa tela aqui do Azure?
nem sempre a gente tem acesso, né, como técnico, e nem sempre também a gente tem tempo para clicar, né, e ver os serviços novos do Azure. O que eu recomendo, tá? Se alguém tiver dúvida depois em como ter acesso a uma conta gratuita do Azure, me pede, eu peço o pessoal do evento, passo para vocês o guia. E, pessoal, eu falei muito aqui de como a Microsoft ajuda, como ela faz e tudo mais, mas, puxa, tem que saber procurar, né? E não dá, talvez nem sempre eu vou conseguir responder para vocês. Olha, tudo que existia, tá, que era restrito aos centros de treinamento e capacitação Microsoft, conteúdos, vídeos, conteúdos, assinaturas pagas e tudo mais, ou o antigo MSN, a gente trouxe tudo para dentro dessa plataforma Microsoft Learning. Então, o que acontece? Lembra que antes você chegava, eu não vou citar nome de escola aqui para não fazer propaganda, né? Mas você chegava numa escola, né, num centro de treinamento, Oracle, Microsoft e tudo mais, você tinha que saber exatamente que curso você queria, não é? Ou a vendedora te empurrava, sei lá, o curso que estava lá na cota dela, e você querendo fazer um curso avançado, era isso que acontecia. Não era culpa deles, tá? É que era a única forma que a gente tinha até então, né? O nosso aprendizado evoluiu para a gente chegar nisso. Puxa, eu estou na área de TI ou não estou na área de TI, eu quero desenvolver uma atividade diferente. Vocês percebem aqui que eu tenho uma trilha de capacitação por função e não por tecnologia ou por prova de certificação? O curso está pronto, a trilha está pronta. Ah, mas poxa vida, eu já trabalho com Power BI e eu quero avançar para a certificação. Não tem problema, vai na aba da certificação, você já está familiarizado, vai embora. Ah, mas eu nem tenho tempo, eu sou gestor, mas eu preciso conhecer, eu preciso liderar a inovação na minha empresa. Ó, eu mando um brinde depois para quem já acessou isso aqui na vida. Conheciam? Vocês não. Se vocês não conhecessem, nossa, eu ia bater vocês. Mas isso aqui, pessoal, de novo, tá? É a inteligência artificial que proporcionou para que nós, Microsoft, construíssemos essa ferramenta de suporte a vocês, sejam clientes ou parceiros. Como que eu avalio se eu estou preparado para liderar um projeto, seja de ERP, seja de segurança, seja de infraestrutura, de migração para a nuvem, enfim. A gente tem uma coleção deles, a maioria está praticamente pronta, com conteúdos em português. E o processo é basicamente esse, olha. Puxa, eu sou arquiteto de soluções, mas eu não sei se eu sou um bom arquiteto de soluções, se eu estou trabalhando dentro do contexto esperado pelo mercado ou recomendado pela Microsoft. Puxa, eu sou dev, eu sou gerente de projetos. Cara, simples. Vai lá com a tua conta gratuita ou com a conta da empresa, inicie o processo. Você não é exposto para os seus pares, é uma recomendação sua. Vou desenvolver, vou trabalhar com o meu time, não tem problema, você pode escolher compartilhar ou não as suas informações, mas quando vocês trabalham em time, puxa, vamos reunir quais são os gaps de conhecimento do nosso time. 5 minutos? Tá bom. E o processo é muito simples. Começo, faço um assessment de avaliação. Ah, eu sei até que ferramentas, por exemplo, sei lá, ferramentas de desenvolvimento, o que me falta de licença, seja do Office 365 ou do Azure, ou o que eu preciso comprar, ou qual ambiente de teste eu posso acessar ou ter gratuito, até chegar na minha solução e sempre entrar nesse ciclo de verificação e aprimoramento daquilo que vocês já conhecem, tá? Confesso para vocês que eu fiz um assessment de implementação de Client Office e, ó, dancei. Preciso voltar para o banco. Eu estou com esse negócio que essa noite eu fiquei cutucado com isso, né? E olha, deployment de Client de Office, hein? Aqui tem alguns exemplos, ó. Aqui nesses minutos finais, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, avaliação da minha capacidade ou da capacidade do meu time numa metodologia de DevOps. Esse Well Architect, a gente usa ele para é o que a Microsoft usa de framework para otimização, para redução de custo e otimização de performance técnica de ambientes de infraestrutura. Nesse caso aqui, um específico para Virtual Desktop. Tem um aqui, ó, específico de Machine Learning, tem um de adoção de Power Platform, tem um aqui que eu não sei se eu coloquei nessa apresentação aqui. Ah, está ali em cima, olha. Quem é da indústria de saúde? Lembro que alguém levantou a mão, tem 2 ou 3, né? Olha, tem uma autoavaliação sobre o quanto você pode aprimorar daquilo que você pode extrair de soluções Microsoft disponíveis para você para o contexto de saúde. Na próxima semana, eu acredito que a gente já vai ter uma para o agro. Alguém do agro aqui? Ou que atende cliente de agronegócio? Tem uma metodologia
e todo um cenário já com dados públicos, dados climáticos e todo o contexto ou framework pronto para você fazer o seu aprimoramento nessa área. Lembrando que, ou em qualquer área ou indústria. Lembrando, pessoal, que vocês nunca vão encontrar uma caixinha de compra de um produto pronto na Microsoft. A Microsoft é uma empresa de plataforma. Ah, mas eu vi ali que você tem um framework de solução para saúde, health. Ok, eu tenho um framework, mas não está pronto para o cliente usar. Ou o arquiteto ou analista do meu cliente cria a sua utilização baseado nesse framework Microsoft, ou a consultoria cria para vocês. Tá? Então, quem é parceiro Microsoft, ou quem é especialista em alguma indústria em específico, não tem problema, a Microsoft não concorre com vocês. Tá? Pelo contrário, ela provê a solução. Acabou meu tempo, eu agradeço. Por favor, adicione um contato. Dúvidas, reclamações, pode mandar. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Porque a gente tem o cubinho aqui, que voa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas o Marco tinha uma, enquanto ele estava ali do meu lado. Rogério, a questão hoje em dia de certificação que todo mundo se matava para ter, hoje ainda vale a pena correr atrás disso? Como que está esse mundo? Porque a velocidade que as coisas mudam, nós que trabalhamos na área sofremos. Qual que é a visão hoje de Microsoft quanto a isso também? Excelente pergunta. A gente tinha, falando aqui pela Microsoft, a gente tinha um modelo que a gente sempre, no contexto de certificação ou capacitação, a gente trabalhava no nível de especialidade em tecnologia. Tá? A Microsoft evoluiu nesse sentido, os outros fabricantes têm evoluído também, e os centros de treinamento e capacitação Microsoft criaram treinamentos ou creditações intermediárias antes da certificação. Então, a certificação em si, aquela linha AZ900, MS900, AI900, é um pezinho na especialidade. Significa, por exemplo, que quando a gente fala da AI900, você está preparado para entender a estrutura, os produtos e serviços de inteligência artificial dentro do Azure. Você está pronto tanto para vender quanto para consumir ou para ser consultivo. Puxa, eu vou para a AI102, que é a primeira provinha, eu já sou técnico, eu já tenho proeficiência para criar código e criar minha solução. E aí a gente vai para a especialidade. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, Marco, a gente criou uma faixa intermediária para analistas de negócio ou arquitetos de solução gestão. Tá? Não é que a prova é mais fácil, mas ela está no contexto gestão, que é o que eu não tinha antigamente, eu só tinha especialidade técnica. Agora, para acreditação, por exemplo, se vocês clicarem lá, analista ou cientista de dados, naquela trilha que eu mostrei ali para vocês, você vai recebendo badge, certificação ou certificados do Microsoft, ele vai para o teu LinkedIn, você fica com o certificado, o teu transcript de conteúdo, e a Microsoft valida que você passou por aquele treinamento ou preparação para aquela área de conhecimento específico ou para aquela função específica. Então, tem muito caminho, não precisa se matar para depois testar a prova. Eu falo isso porque assim, hoje que a gente cuida da jornada do time, tá até difícil falar antes você ainda falava jornada de especialização, agora é tudo interligado, né? Eu acho que essas provas generalistas, as 900, ela foi uma evolução, porque ela atende os dois times, né? O time técnico, o time comercial, pré-venda, qualquer área envolvida. Exatamente. Eu, por exemplo, tomei bomba na MS900, que eu vi nascer o produto. Mas o que acontece? A prova exigia de mim várias visões de técnico, de arquiteto, de segurança e tudo mais, e eu não estava alinhado com o meu pitch ou a minha linha de raciocínio para tracionar na área. Tecnicamente, ok, minhas certificações estavam ok, mas eu falei, caramba, a MS900 eu fiz 3 vezes. Mas é o aprendizado, é o exercício. Vocês vão se surpreender quando vocês passarem pela trilha ali só de validação do que vocês já sabem. Assim, é positivo, né? A gente sabe exatamente onde a gente está e tem um norte de para onde ir. Acho que hoje em dia o maior desafio nosso é ter fome de tanta coisa que tem que estudar, aprender, ir atrás e se atualizar. Pelo menos eu brinco que a minha lista de desejos de aprendizado ela aumenta exponencialmente ao meu tempo. Acho que isso tem sido para muita gente aí o maior desafio. Equilibrar família, pessoas e tudo mais. E estudo está sendo bem punk. Queria agradecer. Alguém mais tem alguma pergunta? Se conecte. Vou te jogar o cubão, vamos testar? Não, isso funciona. Não vou machucar. Joga. Não, isso é errar. Tá funcionando? Nosso cubo? Só falar.
Alô, alô. Ô, Rogério, eu achei legal o que você falou ali sobre os princípios, né, num projeto de IA. Eu estou tentando lembrar, assim, e meio que verificar se eu entendi bem. O primeiro é conformidade do processo, né, para ter certeza que os dados estão corretos. O segundo seria segurança dos dados, para garantir que quando você plugar uma IA ali, não vai vazar alguma coisa que vai comprometer a empresa. E o terceiro seria inclusão, para que as pessoas compreendam aqueles dados de forma similar, para que, por exemplo, se a IA vê uma pessoa de turbante, ela não verifique se é uma ameaça só porque ela está no Brasil versus na Europa. Seria por aí, mais ou menos, né? Opa. Na verdade, essa preocupação com as pessoas está lá no primeiro. Ah, tá. O terceiro, que a gente acha que é o que mais, né, seria um incômodo, né, ou desconforto, é você relatar aquilo que você tem de problema ou de gap em segurança ou privacidade dos dados. Mas essa validação do processo está lá no primeiro, está lá no framework. Então seriam esses os 3 princípios, né? Sim, esses são os 3 princípios. E quando você vai para essa validação, começa por aí. Eu vou citar um exemplo, assim, a gente acha que sabe muito das coisas, né, de vez em quando toma um tapa. Né? Eu sou criado na roça, pé de cana de um lado, laranja do outro, né? Eu sou do interior e trabalho com TI há muito tempo. Eu peguei um modelo de dados de emissão de carbono. Peguei o negócio lá, joguei, fiz um cálculo, falei, caramba, esse negócio do agro aqui está errado, porque eu calculo lá o número de máquinas, tratores, defensiva agrícola, o core da TI que ele calcula também, número de usuários, número de prédios, blá, blá, blá. Falei, a emissão de carbono aqui está alta. Cara, eu não sabia. Quando você remove, a gente fala gradear, né, a terra, ou passar o implemento para revirar a terra. Né, a maior emissão de gás carbônico na atmosfera no agro está ali, não está nos equipamentos que queimam combustível fóssil. E eu achando que o resultado da IA ou o meu relatório estava errado. E fiquei, um dia inteiro batendo naquele negócio. Você está fazendo uma coisa, você volta lá e fala, cara, pô, isso aqui vai queimar minha demo, né? Ou vai queimar minha análise, né? Vai queimar minha reunião. Cara, era um dado que eu não sabia. Então, assim, a gente... Cara, você imagina, a gente tem que saber licenciamento, a gente tem que saber a SKU, do quanto estou gastando de Azure, quantos usuários de Office 365. E a hora que você pega aquilo que você faz de mais nobre, que é impactar o negócio, cara... Ainda bem que chegou essas tecnologias de inteligência para nos ajudar. Né? Num caso como esse é porque você não tinha entendido completamente o problema. Né? Eu não dominava o negócio. Que é o primeiro princípio. Né? Exato. Eu não dominava o negócio. Entendeu onde o framework me ajudou? Sim. Eu poderia trabalhar com uma IA ou um machine learning, gerar relatórios, erroneamente, até eu cair em alguma auditoria lá na frente, até eu, sei lá, ter problema com crédito de carbono. Olha a importância desse primeiro princípio. Sim, muito bacana. Que tem que nortear o nosso projeto. Concordam que isso não é gap de conhecimento técnico? De tecnologia? É negócio. Se eu não tenho um guia... Mas é sobre a tecnologia tentar descobrir o porquê daquele número, né? Exato. Vocês têm acesso ao portal administrativo do Office ou do Azure de vocês? Tem? Quem tem, tenta acessar o Compliance Manager, tá? Ou o Security Center do Azure e o Security Score do Office 365. Cara, ele te dá um retrato e, assim, é a Microsoft. Se você tiver tudo ok com a sua pontuação, você pode catar o teu CIO lá, jogar o... Ó, cara, é a Microsoft assinando que a gente está ok, ó. Ah, pegou o Ransom na firma. Bom, a minha parte está aqui, ó. Eu estou pedindo para você que precisa contratar isso ou investir mais em tempo para cuidar dessa automação. Precisa tirar a licença, privilégio de admin. Precisa tirar... Eu fui no órgão público esses dias, eu tinha 83 admins que eram pessoas desconhecidas. Porque o que acontece? Você pega o órgão público, principalmente esses de nível estadual, você tem a DELA, DK, tal. Aí vem o projeto de nuvem, o que você faz? Sincroniza os ADs. Aí o consultor ou o carinha, né, vai lá, o cara que administra o AD, ou o cara lá do Azure que está aqui em São Paulo, ele está tentando instalar uma impressora ou configurar um file server, não está conseguindo. Quem que lembra o cara de tirar esse privilégio depois? Tinha cara que nem estava mais na empresa. Cara, a gente tem que ter uma agenda, né? Nossa, quando, né, nós somos responsáveis, sei lá, pela governança, por identidade, segurança de acesso, ou qualquer coisa que a gente é responsável, tem que ter um tempinho ali para a gente revalidar. E como é que a gente determina que tempo, quanto tempo, ou o que procurar? São esses guias de avaliação. Né? Não, eu vejo assim, não como... Né, a gente se dói um pouquinho, né? Fala, caramba, eu não sei isso aqui, eu estou apanhando aqui. Mas, cara, é a nossa bússola, né? O nosso Waze, né? Da gestão de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. E, pessoal,
depende de nós e o poder está com a gente, tá? Eu brinco, tá? Os vendedores aqui que me desculpem, mas, cara, um vendedor vira técnico, um técnico vira vendedor, um técnico vira gerente de projeto, um técnico vira CIO, CEO. Agora, cara, essas áreas virarem um técnico é nascendo de novo. Por quê? Porque quem é técnico normalmente tem um processo de validação. Puxa, o cara fez lá a ciência da computação. Ah, mas eu fiz lá o meu curso A, B ou C, mas eu nunca me aprofundei, eu nunca coloquei a mão na massa. Cara, você está na frente de quem não tem a formação em tecnologia, mesmo que você não exerceu. O que talvez é o nosso maior desafio como profissional de tecnologia é preparar essa nossa comunicação ou ou usar esses guias para nos ajudar no caminho para desenvolvimento pessoal e profissional mesmo, para impactar o negócio onde a gente trabalha. E eu não estou falando que as outras áreas têm gaps que não são capazes, não é isso. Mas é que, normalmente, quem trabalha com tecnologia, ou quem fez cursos de tecnologia, tem a sua formação, conhece algumas bases, que hoje, quem liga um computador com o Windows que está pronto, ou liga um celular, não sabe o que tem por detrás do marketplace, o que é uma app, não tem o conceito de pastas, quem tem filhos aqui sabe disso, conceito de pasta salvar, o disquetezinho lá. Cara, se você pegar hoje um profissional, eu trabalho na área acadêmica, eu conheço mini gênios, ontem mesmo eu estava no IPT e na USP. Como é que você pega um garoto de 22 anos hoje e vai ajudá-lo a levar um file server para um contexto de SharePoint ou de portal, ou sei lá, um produto qualquer do Google, da Oracle para colaboração? Esse cara, ele apanha porque ele não conhece o AD, ele não tem os princípios básicos do NT, coisa que a gente teve que ver, ou na faculdade, ou na mão na massa do dia a dia. Lá na própria Microsoft, tá? Eu falo de forma assim, muito colaborativa com todos esses times. Assim. Às vezes eu não sou dev, tá? Eu não sei fazer uma linha de código mais. Parei no Clipper, nunca mais eu fiz. Mas eu estou vendo lá que tem alguns arquitetos, alguns caras bons fazendo os projetos lá. Aí eu vejo, sabe, problema de performance, domínio indo, vindo. E o DNS disso aí, tá batendo onde, hein? O pessoal olha torto. Permissão hierárquica do AD. O Office 365 é um negócio que é transparente. Cara, o Hub Transport é o mesmo do que a gente viu lá no lançamento do Exchange 2007. A migração de mailbox é o mesmo conceito que a gente viu lá no 5.5. Quem aprendeu lá faz a nuvem tranquilo. Agora, o cara que começa na nuvem hoje, ele vai encontrar desafios porque ele não tem aquela base. Então, eu vejo assim, a gente tem que aproveitar essa bagagem que a gente tem. A gente não vai ter esse sofrimento para avançar para novas tecnologias. A gente olha para um Power Automate, por exemplo, eu não programo faz, sei lá, acho que desde do colégio. Cara, eu olho para o Power Automate e eu sei o que está acontecendo. E fiel se não muda, Desculpa falar assim, mas é a prática, é sentar e fazer mesmo. Obrigado. Muito obrigada novamente. Uma salva de palmas para o Rogério.